Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha? Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, hoje a gente vai falar sobre inequações. Vamos entrar agora nas inequações, no conteúdo sobre inequações. A gente já viu as equações e vamos ver aí o que seriam as inequações. Vamos lá, pessoal, vamos lá, para a gente entender aqui o que é esse novo conteúdo. Vamos começar aqui com as desigualdades. Tá? Na equação a gente tinha a ideia de igualdade. Equação, tá? Balanças iguais. Equa igual. E na equação, olha aqui, esse n, tá? Ele traz, então, uma ideia contrária do que seja as igualdades. Ele traz a ideia de desigualdade. Vamos entender agora o que são essas desigualdades. Aí vamos pegar aqui ó, esse exemplo. 2.600 mais x é menor que 5.000. Tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de inequação. Tá? Vamos entender aqui. O sinal, esse sinal aqui, ó, a gente lê menor que. Ele indica uma desigualdade. Ou seja, isso aqui não é igual, que a gente vai chamar de primeiro membro, continuamos chamando de primeiro membro, tá certo? O sinal que a gente vai chamar de sinal da desigualdade, que é esse sinal aqui, ó, ele vai separar a inequação em dois membros, o primeiro e o segundo. Bem parecido com a equação, pessoal. Por isso que a gente já viu a equação, porque a maioria dos princípios que a gente viu lá na equação, a gente vai adotar aqui na inequação, nas desigualdades. Então, esse sinal aqui é menor que, ele indica uma desigualdade. E a sentença escrita é uma inequação, ok? Então, se tiver igualdade, um sinal de igualdade é uma equação. Se tiver algum desses outros sinais aqui, ó, maior que, menor ou igual a, maior ou igual a, e o menor que, ele é chamado de inequação, porque os dois membros eles não são iguais. Eles podem ser, aqui ó, nesses dois casos, podem, mas mesmo assim ele ainda tem algumas diferenças que a gente vai entender melhor no decorrer aqui dessa aula. Então, quando tem igual, o sinal de igualdade é uma equação. Quando tem algum desses quatro sinais aqui, é chamado de inequação, uma desigualdade. Ou seja, desigualdade, primeiro membro é diferente, pode ser diferente do segundo. Então, vamos lá. Exemplos aqui, ó. X é maior ou igual a 7. X é menor ou igual a 9. Tá? Então, aqui são exemplos de inequações. Y é maior que 14. Y é menor que 25. Então, vamos lá. De maneira geral, se o A é diferente de B, devemos ter. Então, se a gente tem um número A e temos outro número B, e eles dois são diferentes, certo? Então, tem valores diferentes, o A tem um valor e o B tem outro valor, devemos ter que o A é menor que B ou o A é maior que B. Como eles são diferentes, só tem essas duas possibilidades, tá certo? Ou o A é menor que B ou o A é maior que B, já que ele é diferente, ele não pode ser igual. Como ocorre nas equações, em uma inequação também temos o primeiro e o segundo membro, como eu já avisei a vocês. Primeiro membro antes do sinal da desigualdade e o segundo membro depois do sinal da desigualdade. Colocar esse sinal de igual aqui, ó, não existe, tá? Não, a gente não coloca dessa maneira aqui, tá bom, pessoal? Então, desconsiderem esse sinal de igualdade aqui. Ele é uma desigualdade. Agora a gente vai ver o princípio aditivo, que nós vimos também nas equações. O que é esse princípio aditivo? É aquele, pessoal, que eu disse que quando eu somo algo em um membro, eu vou somar no outro para a balança continuar igual. Aqui eu somo em um membro e também somo o mesmo valor no outro membro para a balança continuar desigual, certo? Porque se eu somar aqui, ó, por exemplo, aqui no lado esquerdo tem 5 quilos e aqui tem
3 quilos, então a balança está aqui, ó. Aí se eu somar 5 quilos em cada lado, a balança vai continuar assim. Agora, se eu somar 5 quilos aqui e 2 aqui, ó, aí vai mudar, tá? Então, o meu princípio aditivo diz que se eu somar de um lado, eu vou ter que somar do outro para a balança continuar desigual, tá ok? Então aqui, ó, 22 é maior que 8. Aí eu somo 3 dos dois lados, vai continuar o mesmo lado que era maior, sendo maior. 23 mais 2 vai dar 25 e 8 mais 3 vai dar 11, ou seja, não há mudança, tá? Desse sinal aqui, do sinal da desigualdade. Vamos ver aqui esse outro exemplo. 19 é menor que 23. Ao adicionarmos um mesmo número, agora um número negativo, vamos adicionar um número negativo aos dois membros da desigualdade, obtemos uma nova desigualdade com o mesmo sentido que a primeira. Então, 19 mais com menos, tá? Menos, estou colocando um número negativo. 19 menos 4, 15. 23 menos 4 dá 19. Ou seja, a desigualdade continuou a mesma, tá? O sinal continua o mesmo. O primeiro membro continua sendo menor que o segundo membro. Então, vamos dar continuidade aqui. De forma geral, temos aqui, ó, quando adicionamos um número aos dois membros de uma desigualdade, seja ele positivo ou negativo, ou zero, obtemos uma nova desigualdade, de mesmo sentido que a primeira. Isso daí é já o princípio para a gente conseguir resolver, tá bom? Então vamos lá. E o princípio multiplicativo? Agora preste atenção aqui nesse princípio. Ó. O aditivo é muito tranquilo. O multiplicativo, nas equações a gente sabe que se multiplicar de um lado tem que multiplicar do outro. Aqui a gente tem que ter cuidado quando a gente multiplica apenas por um número negativo. Vamos ver por quê. Em relação ao princípio multiplicativo, há um detalhe importante a ser observado. Diferentemente do que ocorre nas equações, acompanhe com atenção as duas situações a seguir. 16 é maior que 9. Multiplicando os dois membros da desigualdade por um número positivo, como 5, obtemos outra desigualdade com o mesmo sentido que a primeira. Ou seja, se eu multiplicar por um número positivo, o sentido, tá, do sinal da desigualdade, ele vai continuar sendo o mesmo. Se ele era menor, vai continuar menor que. Se era maior que, vai continuar sendo maior que. É isso que ele está dizendo. Então, 16 vezes 5, 80. 9 vezes 5, 45. 16 era maior que 9 e 80 continua sendo maior que 45. Ou seja, não vai alterar, tá, o membro maior e o membro menor. Agora, preste atenção aqui nessa letra B. Multiplicando os dois membros da desigualdade por um número negativo, como menos 1, obtemos outra desigualdade agora com sentido inverso da primeira. Acompanhe. Menos 8 é menor que 3 positivo. Ok. Se eu multiplicar aqui, ó, por menos 1, eu vou ter que 8 é menor que menos 3, ó, multipliquei por menos 1. Então, eu vou mudar só o sinal. Quem era negativo fica positivo, quem era positivo fica negativo. 8 é menor que menos 3? Não, 8 é maior que menos 3. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Se eu multiplicar por um número negativo uma desigualdade, o sinal da inequação irá mudar. Logo, ao multiplicarmos dois membros por um número negativo, invertemos o sinal da desigualdade, para ela continuar, tá, sendo verdadeira. Menos 8 vezes menos 1 dá 8 positivo, e 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. E o que é que eu fiz? Mudei o sinal. Era menor que, e agora vai ser maior que. Ok? 8 é maior que menos 3. Mudei o sinal. Ele estava menor, virou maior. Então, de maneira geral, a gente vai ter isso aqui. Ó. Quando multiplicamos dois números de uma desigualdade por um mesmo número positivo, obtemos uma nova desigualdade, de mesmo sentido que a primeira, tá? Tranquilo. Agora, quando a gente multiplica os dois membros de uma desigualdade por um número
negativo, tá? Pelo mesmo número negativo, obtemos uma nova desigualdade. Dessa vez com o sentido inverso. Se era maior, vai ficar menor. É esse atento aqui que vocês vão ter, tá bom? Quando eu for multiplicar, tá certo? É aquilo, tá multiplicando, vai passar dividindo. A gente vai evitar isso aqui na equação, tá bom? Na equação, a gente vai utilizar o princípio multiplicativo para quando multiplicar por um número negativo, a gente sempre está atento à mudança do sinal. Posteriormente, quando vocês estiverem bem treinados, não precisam estar utilizando mais o princípio multiplicativo, porque vocês já vão perceber quando é que o sinal vai ter que mudar ou quando ele vai continuar sendo o mesmo. Então, no princípio multiplicativo, não consideramos multiplicar ambos os membros por zero, uma vez, nesse caso, os dois membros irão tornar-se nulos. Se eles tornassem nulos, eles vão ser iguais. Tá? E a gente está trabalhando com desigualdades. Então, não iremos considerar multiplicar por zero. Vamos continuar. Vamos agora para as resoluções das inequações do primeiro grau com incógnita. Primeiro a gente vai falar sobre o conjunto de solução. O que é o conjunto de solução, tá? Numa inequação. A gente viu que o conjunto de solução numa equação é o valor que a gente substitui ali pelo x ou y, pela incógnita, tá dada, e aquela equação vai se tornar verdadeira. Aqui a gente vai ampliar um pouquinho. Os valores que tornam uma inequação verdadeira chamam-se soluções da inequação. Logo, resolver a inequação significa encontrar o seu conjunto de solução para um determinado conjunto universo. Esse conjunto de solução pode ser construído de apenas um valor, uma única raiz, mais de uma raiz ou nenhuma raiz, dependendo sempre do conjunto universo. Então, aqui a gente tem essa ampliação. Ele pode ter uma raiz. O que é raiz? Solução. Tá? A raiz é a solução. Duas raízes ou mais, ou nenhuma raiz, tá bom? Como exemplo, consideremos a inequação x é menor que 8 para o conjunto universo dos naturais. O universo é igual a os naturais. Para essa inequação, o conjunto universo